Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Garcia e hoje vamos falar sobre os motivos que fazem o Texas querer se tornar independente dos Estados Unidos. Quando pensamos na palavra patriotismo, logo vem à nossa mente os Estados Unidos, e com certeza pensamos que o país seja uma unidade territorial absoluta. Mas hoje vamos ver que isso não é bem assim. O Tio Sam também tem divisas complicadas dentro do seu próprio país. E hoje vamos contar por que o governo dos Estados Unidos tem um certo medo do Texas. Também no vídeo de hoje vamos responder várias perguntas. O que será que está passando na fronteira sul dos Estados Unidos? O estado dos vaqueiros podem colocar em dúvida as decisões da Casa Branca? O Texas poderia se tornar independente? Bom, vamos falar do Texit, que significa a saída do Texas dos Estados Unidos. Começamos com um resumo da atualidade. O governador do Texas, do governo republicano, tomou uma decisão chave que passou por cima das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal americano. Do que estamos falando? De voltar a fechar as fronteiras, bloqueando acessos à agência migratória com o México com arames farpados e cercas. Segundo o governador, o Texas tem direito constitucional a se defender e acusou o presidente Biden de ter abdicado sua responsabilidade na proteção da fronteira. O vice-governador republicano chegou a afirmar que se os agentes que fazem a patrulha nas fronteiras removessem o alambrado, os soldados texanos voltariam a colocar durante a noite. De fato, a Guarda Nacional do Texas estabeleceu barreiras que restringem o direito da patrulha de cobrir quase todo o terreno nas fronteiras, entre as cidades de Juarez, no México, e El Paso, nos Estados Unidos. Isso tem dificultado a capacidade de patrulha para prestar auxílio aos imigrantes em certas situações. O governo democrata de Biden tem entrado em um conflito de interesses com os republicanos no Texas. Toda essa bagunça acontece em ano eleitoral, com um possível retorno de Trump. A questão sobre a imigração está em um ponto crítico, porque os imigrantes estão perdendo suas vidas, e as ações do governador do Texas estão colocando em risco o governo federal, evidenciando a fragilidade que o governo tem em sua relação com os demais estados. Algumas pessoas de extrema-direita do país têm formado o que eles chamam de Exército de Deus e se mobilizado para lutar contra uma suposta invasão dos imigrantes no sul. Sim, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Não sendo bastante, todo esse entrave pode avivar um fantasma que aparece de vez em quando no grande estado: o nacionalismo e o independentismo. Como sempre, começamos com um repasse da história e geografia para explicar tudo isso. Como muitos sabem, o Texas conquistou sua independência do México em 1836, após uma série de conflitos conhecidos como a Revolução do Texas. Esse período incluiu vários eventos famosos como a Batalha do Álamo, que culminou na formação da República do Texas. Isso é bem importante, porque transformou o Texas em um dos únicos estados do sul que conquistou sua auto-independência do México e que também foi totalmente independente por quase 10 anos. O resto dos estados que pertenciam ao México foram cedidos aos Estados Unidos em 1848, trazendo o fim da guerra entre ambas as potências. A união com os Estados Unidos aconteceu em 1845. É importante dizer que essa união, apesar de ser apoiada pela maioria dos texanos, também era criticada por muitos outros. Tudo isso nos diz uma coisa: o Texas tem uma enorme identidade própria, mas tem mais uma coisa: o Texas é enorme, um território gigante com cerca de 700 mil quilômetros quadrados, que é quase a extensão da Europa, só seria superado pela Rússia. Em relação ao mundo, o Texas ocuparia a 15ª posição dos maiores países. Como pode imaginar, com um território desse tamanho, o Texas possui uma grande quantidade de recursos naturais como petróleo e gás, além de energia renovável e uma vasta quantidade de minerais diferentes. Somado a isso, a potente agricultura e pecuária e a sua diversidade o tornaria um país fantástico. Não sendo bastante, esse estado tem enormes regiões ecológicas. E além disso, o Texas tem 30 milhões de habitantes e conta com um PIB de 1,9 trilhões de dólares. Se fosse independente, ficaria no top 10 das maiores economias mundiais, sem falar da potência militar que poderia ser. Austin, a capital do Texas, contaria com mais de 100 mil militares ativos e o estado se converteria em um dos países mais poderosos da OTAN, porque entendemos, obviamente, que se fosse independente, passaria a fazer parte do grupo. Conclusão: o Texas poderia se tornar um ator político de grande relevância internacional. Essa conclusão é um dos grandes argumentos que os separatistas possuem, mas tem algo a mais. Atualmente, a política do Texas difere de outros estados dos Estados Unidos. Isso inclui opiniões sobre o governo federal, políticas fiscais e regulações dos direitos armamentistas.
Por exemplo, o Texas, como líder na produção de petróleo e gás, frequentemente tem resistido às regulações ambientais vindas do governo federal, na qual vê como restritivas ou prejudiciais para a indústria energética. Outro exemplo é o das armas. Como todos sabem, no Texas as leis são mais permissivas e, em geral, há uma certa resistência às propostas de controle de armas a nível federal. Isso inclui oposição a algumas medidas como a verificação de antecedentes universais, a proibição de certas armas e limites na capacidade dos carregadores. Em matéria fiscal, o Texas também tem um grande conflito com o poder federal, porque o estado tende a favorecer um gasto público menor e uma política fiscal de retirada dos impostos sobre a renda pessoal. O governo federal democrata se opõe a isso, propondo aumentos significativos no gasto público, e por isso enfrentam a oposição dos líderes texanos. Voltando às perguntas do início e também para deixar um resumo, veremos os argumentos dos separatistas que defendem a independência do Texas. 1. A história da independência que o Texas possui, não sendo nem mexicano e nem americano. 2. A identidade cultural própria, com uma história rica em tradições distintas ao do resto do país. 3. A robustez econômica que o Texas tem. 4. Os recursos energéticos que podem converter-se em autossuficiência. E por último, o descontentamento com Washington, devido às políticas fiscais, às políticas sobre a posse de armas e às políticas meioambientais. E assim chegamos ao final do vídeo, mas antes te pergunto, qual é a sua opinião sobre todo esse assunto? Vamos ler nos comentários. E se quiser se aprofundar sobre esse tema, vou deixar o link aqui da Amazon para a compra do livro A História dos Estados Unidos. Já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para mais vídeos como este. Até o próximo!